o tal do script, o que a gente chama de script matador. O que é o script matador? É um roteiro que o advogado e a advogada vai criar, onde esse roteiro tem, um dos grandes objetivos desse roteiro é eliminar, por isso matador, eliminar as objeções que surgirão na mente do cliente, do prospecto, do empresário. Nós estamos falando hoje de consultoria. Então, todas as objeções que possam existir na mente de um empresário acerca de uma consultoria preventiva, elas são eliminadas nesse momento, nessa reunião, na reunião de fechamento mesmo. Na reunião de apresentação / fechamento, você tem como função nessa reunião eliminar as objeções. Por isso é importantíssimo no terceiro passo criar esse script matador. Esse script ele vai dizer qual é a sua missão, ou seja, qual é a razão de ser da sua advocacia, do seu negócio jurídico, do seu escritório de advocacia, qual é a razão dele de existir. Nesse momento, você vai demonstrar para o empresário que o seu trabalho de advocacia é um pouco diferente da advocacia tradicional, onde a advocacia tradicional se preocupa com as teses, com os embates, com os processos. Aqui você se preocupa com a segurança das decisões da empresa. Você se preocupa aqui em dar segurança nas decisões diárias ao empresário. Então, esse script matador, ele vai te dar subsídios, ele vai te dar recursos para que você possa eliminar todas as objeções existentes na mente do seu prospecto, do seu cliente. E aí você vai conseguir aqui, nesse momento, demonstrar para ele os pontos positivos desse trabalho. O quão melhor a empresa vai estar depois de, por exemplo, um ano de consultoria. Demonstrar para ele que a coisa mais importante que ele tem, que é a empresa, precisa estar bem assessorada em todos os sentidos, independentemente do tamanho, do local, de onde está a empresa, se ela está no digital, se ela está no físico, se ela está no interior, se ela está na capital, não importa. Onde quer que ela esteja, diante das dificuldades que o mundo hoje, em todos os aspectos políticos, econômicos, que ele apresenta e que ele coloca ali aqueles efeitos diretos no negócio do empresário, é de suma importância que ele tenha ali uma assessoria jurídica diária, constante, para lhe dar a segurança, né? E aí, então, ele tem esse script matador. O script, ele tem os passos, né? A gente pode falar num momento oportuno somente dele. Ele tem os passos que a gente segue desde a apresentação à conclusão, né? Então, você faz, por exemplo, um dos pontos importantes desse script é usar a ancoragem, né? Antes de você dar o preço, você usa essa técnica chamada de ancoragem, ou seja, uma informação bem próxima ali minutos antes de você dar o preço da consultoria, você fornece para ele uma informação, né, que ele vai fazer a comparação. Então, são vários, mas um dos exemplos de ancoragem é você colocar os serviços que você vai fazer e transformá-los em serviços separados, né? Como se fossem contratados de forma separada. Então, por exemplo, quanto que custa uma consulta no seu escritório? Quanto, segundo a tabela da OAB, né? Sei lá, R$350. Quanto custa a hora do advogado? Segundo a tabela do OAB, eu não sei quanto está, mas sei lá, R$300. E aí você vai colocando isso, no final das contas, você mostra para ele
que a sua consultoria mensal, ela gera um custo muito menor do que se ele fosse pagando atos por atos, quando ele precisasse de um auxílio, uma revisão no contrato, uma elaboração no contrato, né? Então, você consegue demonstrar para ele, né, através da ancoragem, que o seu preço não está caro. Porque o tá caro é uma das objeções existentes, né, no mercado jurídico. Outra objeção que se quebra nesse momento é quando você demonstra que um problema jurídico, ou seja, exemplo, uma ação judicial, ela é precedida de vários fatores, vários, que vão se somando, se somando, se somando, até chegar ao problema jurídico propriamente dito, uma ação judicial propriamente dita. Então, você vai demonstrar para ele que a sua contratação, ela não se restringe a evitar a ação judicial. Isso é algo que vai acontecer naturalmente com o seu trabalho, porque ele é uma consultoria preventiva. Mas ele não é o objetivo. O objetivo é atacar esses problemas anteriores ao problema jurídico, esses fatos que vão acontecendo, que vão minando a situação da empresa, até aí efetivamente ter um problema jurídico, uma ação judicial. Então você vai demonstrar aqui no seu script de vendas que o trabalho que você vai exercer dentro da consultoria, na verdade, é muito mais amplo do que simplesmente evitar problema jurídico, né? E aí você consegue demonstrar e quebrar essas objeções.